Boa noite, pessoal. Então, são 8h30 numa quarta-feira, tá certo? Então, esse é o horário que a gente vai estar marcado sempre, tá bom? Para a gente conversar sobre vários temas. Hoje eu trouxe um tema que não é tanto técnico, tá? Porque é uma demanda que eu acho que eu tenho que conversar um pouco, né? Devido ao que eu faço, né? E devido a especialidade que eu trabalho, tá certo? E o nosso tema de hoje é: Deus escreve certos por linhas extremamente retas, tá certo? E por que que eu quis conversar sobre isso com vocês, tá? Porque, gente, eu trabalho com acometimento crônico, né? Eu sou reumatologista pediátrico e eu trabalho com acometimento crônico, né? Quando a gente dá um diagnóstico, tá certo? É, a gente acaba que dando um diagnóstico que vai seguir aquela criança ou aquele adolescente pro resto da vida, tá? E aí, o que é que acontece, né? A, a, Durante a minha vida, né? Eu nunca contei minha vida, também não vou contar hoje, tá certo? Mas a gente pode tirar porque hoje não é esse o motivo, mas eu ouvi muito essa frase, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas, tá? E durante um tempo, né, na minha adolescência, na minha infância ali, que eu ouvi essa frase quando eu tinha meus momentos de dificuldades, né, eu ficava, parecia fazer sentido, né, até que tudo isso que era dificuldade, né, que eu tinha vivido passou, entendeu? E quando eu comecei a revisitar essa frase, tudo que tinha acontecido na minha vida, né, de momentos difíceis e tudo, eu comecei a ver que essa frase não fazia sentido, entendeu? Que essa frase não tinha sentido, né? Porque na verdade tudo aquilo que aconteceu me formou hoje, na pessoa que eu sou, naquilo que eu realmente sou hoje, né? Nos meus pensamentos, no meu jeito, né? Por mais que fossem momentos difíceis, que naquele momento eu não conseguia enxergar isso, tá? Quando a gente passa por isso, né? E no futuro, né? A gente acaba vendo que os motivos daquilo teriam acontecido, tá certo? Então, é tanto que eu digo assim, né? Na verdade, Deus escreve certas por linhas extremamente retas. O problema é porque eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Então, e você nunca vai entender, né, o capítulo do livro ou o livro todo lendo só uma frase, tá certo? Então, talvez o momento que você esteja passando seja uma frase da sua história, né? Seja você paciente, mãe de paciente, tá certo? Seja uma frase da sua história, tá? E aí você não vai conseguir entender essa frase nesse momento. É preciso você ler o parágrafo, é preciso você ler o capítulo para poder você começar a ver o sentido de certas coisas, entendeu? Então, no momento que eu dou um diagnóstico, né, eu sei que não é fácil, tá? Então, eu sei que não é fácil no momento que eu dou um diagnóstico de AIJ, de lúpus ou de algum outro acometimento autoimune, tá certo? Eu sei que não é fácil ali para a mãe ou para o pai ouvir que o filho, né, tá tendo um acometimento crônico, né, tá tendo um acometimento que vai ter que tratar talvez o resto da vida, tá certo? Eu sei que não é fácil, né? E no momento que às vezes dá esse diagnóstico, né, eu sinto que muitas das vezes os pais, as mães, né, que estão ali, eles perdem o chão, né? E a gente começa a ouvir, né, os desabafos e a gente tem que ouvir mesmo. O médico, a gente tem que estar ali para isso mesmo, tá certo? Porque uh, a pessoa não sabe, né? A pessoa nunca ouviu, né, falar sobre aquilo, né? E aí, e uma coisa que eu sempre digo, assim, você vai sair daqui talvez sem entender, né, esse acometimento, sem entender direito essa doença, tá certo? Porque talvez não seja um momento para você entender isso, tá? Mas esse primeiro momento, geralmente é o primeiro momento que a gente faz o acolhimento. Por mais que às vezes eu explique, né? Às vezes o baque é tão importante na mãe
ou no pai, que por mais que eu explique o que é aquilo ali, o que é aquela doença, o que é aquele acometimento, né, eu sei que não é a principal coisa que ela quer ouvir, né? E eu sei que talvez 40% da informação que eu vou passar vai ficar retida e o resto vai se perder. Então, por isso que é um trabalho de longo prazo, né? Onde a gente vai passando as informações com o tempo, tá certo? E aí, eu queria fazer a primeira deixa, né? No momento que você começa a sentir isso, que você tem esse acometimento crônico, né? Eu acho que a palavra que talvez a gente tenha que começar a trabalhar é ressignificar, né? Você começar a ressignificar, né, o que você está passando, né, para poder você, no final, né, mais para frente, saber por que, o que foi que aconteceu com isso tudo. E aí, uma das coisas que eu sempre escuto, né, sempre não, mas que eu já escutei boas partes das vezes, né, quando eu dou um diagnóstico, né, de acometimento reumatológico, né, na criança, né, a mãe falar assim: por que Deus fez isso comigo, né? Por que Deus está fazendo isso, tá? E às vezes, né, dá a intenção de que Deus pode ser mal, né? Que Deus causa coisas ruins na gente, né? E aí, e o que é que acontece? No momento que você acha que Deus pode fazer algo ruim com você, né? Eu acho que você acaba perdendo o seu primeiro chão, sabe? Porque se você acha que Deus lhe abandonou nesse momento, né? Talvez eu acho que é a primeira coisa que você perde. E ali, você perder essa base, acaba que é algo importante para você se manter nesse período, entendeu? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que esse conceito que Deus lhe abandonou, que Deus é mal, que Deus fez isso, tá? Ele é errado. Talvez porque a gente aprendeu isso errado, tá certo? A gente cresceu com os pais da gente dizendo, quando a gente fazia alguma coisa errada, né? Que Deus vai castigar, né? E aí a gente cresceu ouvindo isso, né? Quando os pais, minha mãe mesmo, né? Ela, quando eu estava aprontando alguma coisa na minha infância e tudo, né? Ela sempre, às vezes, falava: Deus vai lhe castigar, Deus castiga, né? E isso começa a dar uma impressão na gente de que Deus é mau, né? Que ele pode ter atitudes más, tá certo? E quando a gente acaba lendo, né, um pouco mais sobre isso e tudo, né, a gente, quando começa a ler a Bíblia ou algum outro livro, né, que a gente começa a ver aquelas guerras todas que tem no Antigo Testamento, que Deus permite e tal, né, pode ser que a gente também tenha essa pressão, né? Mas eu quero lhe dizer que isso é errado, que isso é uma mentira, tá? Eu quero dizer que Deus é bom, sabe? Que não é porque isso aconteceu com você, que está acontecendo, né, que Deus deixou de ser bom, né? Até porque eu acredito que se Deus faz coisas más, né, ele não é Deus, certo? E aí Jesus veio para isso, tá entendendo? Para mostrar para você o real conceito de Deus, né? Que Deus, na verdade, ele se preocupa para poder fazer coisas boas para você, certo? Ele não está em nenhum momento querendo que nada ruim aconteça com você, tá? E a gente vai talvez, né, até conversar por que algumas coisas ruins acontecem, né? Por que às vezes isso acontece, tá? Algumas coisas más, né? Mas isso não quer dizer que isso resolve, né? E não quer dizer que isso é uma explicação para as coisas, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que Deus é bom, sabe? E que nesse momento em que às vezes a dificuldade aparece, você não deve perder esse seu chão, essa sua base, né? E questionar a Deus por isso. Mas na verdade você tem que começar
a se deixar levar por ele nessas situações e saber o que é que ele quer, né? Recentemente, né, só para vocês terem noção, né, agora na pandemia, a pandemia teve que, com 15 dias que a pandemia começou, eu diagnostiquei um câncer de mama na minha mãe, né? E aí foi um momento de dificuldade, né? Foi um dos últimos momentos de dificuldades que eu tive, assim, que eu passei, porque acabou que eu tinha muito, os hospitais estavam fechados, a cirurgia, né, para poder ela fazer teve que ser adiada, né, durante muito tempo, tá? Porque os centros cirúrgicos estavam fechados, a dificuldade de fazer exames, né, durante esse período e tudo. Então foi uma batalha, né? E aí nesse momento em que, por exemplo, eu fiz o diagnóstico, né, e depois eu tive que levar para um oncologista, conversar com um oncologista, eu poderia ter tido duas atitudes aí, né? Eu poderia ter tido a atitude de, meu Deus, por que você fez isso, né? Por que isso está acontecendo, né? Ou eu tive, mas na verdade eu resolvi ter uma outra atitude, né? Eu comecei a perguntar para Deus assim, por que você está deixando isso acontecer? E às vezes quando a gente troca esse tom de pergunta, né, de por que você fez isso, e bota para que você está fazendo isso, né, para que essas coisas estão acontecendo, talvez a gente comece a dar um pouco mais de sentido e comece a ver melhor o significado dessa palavra de ressignificar, entendeu? Então, né, está lá escrito, né, que Deus, né, ele, né, tem uma passagem lá que ele fala até assim, eu vou ler aqui para você. Se um filho perdia um pão, né, qual pai vai lhes dar uma pedra, né? Se ele pedir um peixe, qual ele vai lhe dar uma serpente, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, ó, Deus é bom, sabe? E talvez no momento em que a gente queira perguntar para Ele por que isso está sendo feito, por que isso está acontecendo, na verdade talvez a gente tenha que trocar a pergunta e perguntar para Ele para o que isso está acontecendo, certo? Para quê, né? Qual vai ser o significado que isso vai levar agora na minha vida, entendeu? E aí, uma das coisas que acontecem, né, no momento em que você começa a ficar com essas dúvidas, fala, Denis, é que você às vezes pode se sentir só, né? No momento em que você diz assim, por que Deus fez isso comigo? Você começa a questionar Deus dos motivos das coisas acontecerem, né? Você começa a talvez questionar se você não está só, né? E muitas vezes chega no meu consultório mães, pais que são tão questionadas até mesmo pelos familiares, né? E os familiares às vezes falam para eles de que eles não estão fazendo nada, né? De que eles precisam agir, né? E começam a fazer vários questionamentos que eles às vezes se sentem só, né? E aí veja bem, né? Eu acho que 15 dias atrás eu recebi uma mãe que a criança tinha alguns quadros dolorosos, né? E aí a própria família questionava, por quê, né? Você não vai fazer nada, você vai deixar por isso. E ela estava fazendo tudo, né? Ela estava fazendo tudo que ela poderia fazer, entendeu? E aí você precisa desse apoio. E às vezes esse apoio, por mais que você não consiga encontrar, às vezes, em um membro da família, né? Se você perder essa base, que é Deus na sua vida, né? Você vai ficar sem apoio nenhum, entendeu? Então, né, eu acho que a segunda coisa que eu queria lhe dizer hoje, né, Deus está com você, tá entendendo? Nesses momentos de dificuldades, no momento que eu passei de diagnóstico da minha mãe, né, que eu fiquei um pouco ali e tal, preocupado, tá certo? Que foi difícil para mim também, tá entendendo? E das outras dificuldades que eu passei durante a minha adolescência, né, em relação a alguns pontos, né, que
A gente talvez deixe para um outro momento para conversar, tá certo? A gente tem que ter essa noção assim de que por mais que algo esteja acontecendo, tá certo, gente? Deus, ele tá ali com você. E aí eu vou ler uma historinha, uma parábola, tá, de um livro, né? O livro é esse aqui, ó. Não sei se está ao contrário aí, tá? É Histórias e Parábolas para a Família, tá? É do padre Christian Shankar. Eu não sei se esse livro aqui você vai conseguir encontrar ele fácil, tá? Eu pesquisei ele um tempo atrás para poder comprar para algumas pessoas e eu realmente não encontrei mais para vender, tá certo? Mas se você encontrar, vale a pena, né? E talvez seja até um livro legal, né, para você ler com sua família. Talvez uma historinha ali, né, uma vez por semana ou até mesmo uma vez por dia, né, para vocês escutarem juntos, tá? É bem curtinho essa história, né? E aí eu vou ler para vocês, tá? O título é Pegadas na Areia, tá? Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando na praia com Deus. E no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, eu percebia que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era de Deus. Quando na última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e quando eu notei, muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e de maiores angústias da minha vida. Isso me aborreceu. Então eu perguntei para Deus: Deus, tu me dissestes que uma vez que eu resolvesse te seguir, tu andarias sempre comigo. Desculpa. É porque eu lembrei de algumas coisas. Contudo, notei que, durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas. Não compreendo por quê. Nas horas em que mais necessitava, tu me deixaste sozinho. O Senhor respondeu: meu filho, jamais te deixaria nas horas de prova, de sofrimento. Quando vistes que na areia havia somente um par de pegadas, na verdade eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos meus braços. E aí, gente, a gente vê que Deus realmente não abandona, né? Então, assim, você não está só, tá? E uma coisa que eu sempre digo assim, se você tem dúvida, né? Meus pais estão no consultório, tem dúvida, quer falar alguma coisa, desabafar, pode falar aí, tá entendendo? Não tem problema nenhum, tá? Você falar, tá? A gente, quando tá no consultório conversando essas coisas, a gente sabe que é difícil, tá certo? E muitas vezes, né, eu percebo que quando a gente dá um diagnóstico, existe até uma não aceitação, às vezes, do diagnóstico. Por isso que, às vezes, eu me preocupo muito, né, na hora de dar o diagnóstico, né, em relação a isso, tá? E aí, desabafe, tá? Desabafe quando você estiver com o seu médico no consultório, né? Fala para ele o que é que está lhe preocupando, tá? Porque Deus está com você, mas o seu médico também, ele tá ali para lhe aparar, tá certo, gente? E aí a gente pode também até se perguntar assim, sabe? Tá certo. Eu entendi que Deus tá ali, que Deus é bom, que Deus está comigo, tá certo, que eu não tô só.
Mas por que acontece, né, essas coisas, né? Por que às vezes acontecem essas dores? Por que às vezes esse sofrimento acontece, tá certo? E aí eu quero dizer uma coisa, né? Dor, né? Sofrimento, né? Isso infelizmente ou felizmente, tá certo? Né? Depende da sua perspectiva de visão, né? Ela é uma coisa comum, né? E ela é uma coisa que vai acontecer. Olha, veja bem, se até Deus, quando mandou Jesus, né, lá, e a Jesus teve que sofrer, cara, né? Porque a gente, quem é a gente, tá certo? Pra gente estar perguntando assim, é, né? A gente vai ter que passar por sofrimento, né? A gente vai ter que passar por dor, né? E querer fugir disso talvez seja um erro que a gente comete, tá certo? E eu digo uma coisa, querer fugir disso também não é de todo errado, né? Talvez até seja algo natural da gente, tá certo? Porque se a gente for olhar, Jesus mesmo ele quis fugir, né? Ali, ele viu o sofrimento que ele ia passar, né? E ele, momentos antes, ele pediu para Deus para poder livrar ele daquilo, tá certo? Então, assim, até Jesus ele não quis sofrer, tá? E a gente também não quer sofrer. Mas aí, quando acontece o sofrimento, a dor, né? Às vezes essa questão do diagnóstico, tá certo? Que é difícil mesmo para os pais, eu compreendo totalmente, tá? A gente talvez tenha que ter uma atitude igual a Jesus, né? De que a gente tem que aceitar e perguntar para que, né, isso. E aí foi isso que ele fez, tá certo? Ele, por mais que ele não quisesse passar por esse sofrimento todo, ele sabia que existiria um pra quê nessa situação toda, tá certo? É tanto que o pra quê dele deu oportunidade de vida para várias outras pessoas, né? E aí, né, a gente tem que saber diferenciar, né, esse sofrimento, né? São duas coisas que você tem que fazer quando acontece algum tipo de sofrimento na vida da gente, algum tipo de dor, né? A primeira coisa é saber se esse sofrimento, né, pode ter sido por algum ato, consequência nossa, tá certo? Ou se esse tipo de sofrimento, na verdade, foi alguma coisa que aconteceu, que Deus permitiu de que acontecesse na vida da gente, para poder a gente levar isso, né, e perguntar para que isso está acontecendo, tá certo? Então, por exemplo, por que alguns sofrimentos acontecem? Tá tentando responder talvez essa pergunta que é super difícil de a gente responder. Por que às vezes eu tenho que passar por dores, né? E um diagnóstico de alguma doença autoimune é uma dor, tá certo? Por que isso acontece? Tá? Por que eu tenho que passar por isso? Será que isso é uma coisa que é consequência de um ato meu? Ou será que isso é uma coisa que Deus permitiu na minha vida para poder eu perguntar, para que isso está acontecendo? E qual é a diferença das duas coisas, né? Quando eu pergunto assim, vamos ver a diferença do ato, né? De uma consequência minha. Então vamos ver. Eu sei, por exemplo, que beber e dirigir é errado, né? E quando eu faço isso, tá certo? Eu posso causar consequências sérias para mim. Porque eu posso me envolver em um acidente, eu posso me envolver em alguma outra coisa, né? E isso me causar um mal. E com consequência me causar um sofrimento, tá certo? E aí, veja bem, esse sofrimento, na verdade, ele aconteceu por um ato meu, né? E aí, todo ato ruim, infelizmente, acaba tendo uma consequência ruim, assim como todo ato bom tem uma consequência boa, né? E aí, sempre quando a gente vê que, na verdade, isso foi um ato meu, a gente tem que começar a repensar e falar assim, então isso eu tenho que rever, né? Porque isso eu tenho que me ajustar, tá certo? Porque senão eu vou ter consequências sérias e sofrer em relação a isso. Tá, mas sabe, um diagnóstico desse,
né? Um acometimento autoimune não tem nada a ver, porque eu não fiz nada, né? Você pode falar assim, eu não fiz nada, e realmente você não fez nada, tá certo? Para poder acontecer com algum acometimento autoimune, tá? E aí a gente vai e entra na segunda questão, né? Então, na verdade, essa dor, esse sofrimento, tá certo? Não foi, talvez, uma consequência minha, mas uma permissão que Deus fez para mim, né? Que às vezes Ele pode fazer, tá? E para você se perguntar, para quê? Né? Para que isso está acontecendo? Né? E eu acho que a gente é isso, né? Se a gente for, né, eu vou contar uma história de um personagem bíblico, né, que a gente tem, né? Não sei se vocês já ouviram falar de Jó, né? Jó ali, né, ele era muito temente a Deus, obediente a Deus, tá certo? E ele tinha tudo de bom, né? Ele tinha riquezas, ele tinha casas boas, terras, tinha uma família grande, né? Era rico. E aí, e era super temente a Deus. E aí o diabo foi e começou a questionar a Deus se ele só era temente a Deus porque ele tinha coisas boas, entendeu? E aí Deus permitiu que o diabo acabasse tirando certas coisas dele, né? Então ele foi lá, tirou a família, tirou as terras, tirou a riqueza, né? Para poder testar, né, a fé de Jó. E aí é isso que eu quero dizer hoje, né? Jó persistiu ali, né? Acreditando, temendo a Deus, por mais que doesse, né? Por mais que sofresse, ele persistiu ali, entendeu? Então, e depois Deus foi e recompensou, né? E ele começou a dar de volta a família, né? A riqueza que ele tinha, as coisas boas que ele tinha, tá certo? Quando eu olho às vezes até para mim mesmo, sabe? Eu acho que às vezes eu me percebo um pouco em Jó, né? Em relação a muitas coisas que aconteceram, né? E hoje eu fico olhando para trás, né? E falando assim, meu Deus, né? Será que tudo que aconteceu comigo em alguns momentos, né? Se não tivesse acontecido, é sério, às vezes eu me pergunto e eu olho para trás e falo assim, meu Deus, será que tudo, como é que eu seria? Como é que eu seria se tudo isso não tivesse acontecido? Se todos aqueles meus momentos de dor que eu tive não tivessem acontecido, né? Como é que eu seria se o sofrimento que eu tive, né, não tivesse acontecido, né? Às vezes eu me pergunto, não é? Eu não tenho uma resposta, né, de como eu seria, porque o caminho seguiu para outro rumo, né? Mas às vezes eu me pergunto, será que eu seria a pessoa que eu seria hoje? Será que tudo que aconteceu, na verdade, foi para eu me traçar nesse caminho, certo? E aí, eu acho que você pode fazer essa pergunta hoje também, no momento que você tem isso, né? Para que é que isso está acontecendo, né? Para onde é que Deus está querendo me levar nessa situação, né? Qual é o ponto? Qual vai ser o último parágrafo desse capítulo, né? Talvez, né? Porque eu tô agora aqui na minha primeira linha, né? Dessa história, desse momento, tá entendendo? Onde as coisas estão sendo escritas. Mas no momento em que eu chegar lá no final do capítulo, talvez tudo isso tenha sido fazendo sentido. E aí, quando eu era mais novo, adolescente ali, que as coisas que eu tinha algumas coisas que aconteciam que me doíam, né? Não fazia sentido para mim. Por isso que a frase, né, que Deus escreve certas linhas tortas, poderia até fazer um sentido, porque parecia que tudo estava errado, tá entendendo? Mas na verdade não era, né? As coisas estavam sendo escritas de maneiras corretas, tá entendendo? E eu só fui entender no momento em que eu passei por toda a escrita, né, desse capítulo da minha vida.
Entendeu? Então talvez você esteja na primeira linha desse capítulo da sua vida, desse momento, tá certo? Você vai ter que passar por todo o capítulo, pelos parágrafos, para chegar no final, para você conseguir entender um pouco sobre isso, o que é que está acontecendo, certo? E aí, puxando para Jó, né, eu acho, né, que às vezes essas coisas acontecem para poder a gente ser exemplo, certo? Então eu fico vendo alguns adolescentes meus que eu acompanho, que eu trato, e eu fico assim, cara, eu sinceramente, tem adolescente meu que eu acho que ele é mais exemplo para mim do que eu possa ser para ele em algum momento, entendeu? Porque eu fico vendo, né, a garra do que alguns tiveram, né, a força de vontade de alguns, tá certo? Que eu fico vendo eles assim, que o acometimento reumatológico não segura eles para poder eles irem alcançar o sonho deles, que eu fico assim, cara, eu nunca falei diretamente para um deles, né? Mas eu paro o início e tudo, mas eu fico assim, pensando dentro de mim, nesses momentos que ele, na verdade, ele está sendo um exemplo para mim, tá certo? Tem uma que está fazendo, ultrapassando todas as faixas de karatê, sendo que teve um momento que ela não podia lutar, e aí ela foi treinando e tal, e ela está agora passando por todas as faixas, ganhando todas as faixas de karatê que ela tá, que ela pode, tá certo? Tem outra que mostrou um vídeo agora, né, na última consulta, dele fazendo umas manobras parecendo um ginasta, tá entendendo? Tem outra que estava querendo entrar na faculdade tem um tempo, e aí a gente estava tratando, conversando sobre a faculdade e tal, e aí ela entrou na faculdade, né, se dando bem e tal. E aí, gente, eu fico olhando para essas pessoas, para esses adolescentes, que às vezes começaram com diagnóstico quando criança, que às vezes passaram por dificuldade no meio do tratamento e tal. E a gente fica vendo assim, cara, eles conseguem mesmo, tá entendendo? Na verdade, o exemplo aqui são eles, não sou eu, né? Quando eu tô dentro do consultório, porque eu fico olhando a força de vontade de cada um deles e eu fico vendo assim, tá aí, tá entendendo? Tá aí o motivo das coisas terem acontecido. Não é para poder o sofrimento ser ruim para eles, né? Para o diagnóstico ser ruim, para aquele período ruim que passou ser uma má lembrança. Mas talvez para esses momentos que ela passaram serem de exemplo para pessoas que vão precisar, entendeu? Ouvir uma palavra deles, né? Nesses momentos, ou ver o exemplo que ele foi, né, de dificuldade e tal ali, tá entendendo? Então, na verdade, eu acho que Deus às vezes permite esses diagnósticos, né? E eu nem sei se isso é um motivo, uma razão, uma resposta para a pergunta, tá certo? Mas que Deus, ele deixa isso acontecer às vezes com a gente para poder a gente ser exemplo, né? E talvez levar alguma mensagem, alguma coisa para outras pessoas que vão precisar ouvir da gente no momento em que eles estiverem passando por isso, entendeu? E talvez seja isso, né? Eu não sei, né? Infelizmente a gente não tem uma resposta totalmente correta para isso. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, né? Sobre essas três coisas, entendeu? A primeira coisa é que Deus não é mal, que na verdade Deus é bom. Então ele nunca ia fazer uma coisa ruim para você, né? Até porque se ele fizesse uma coisa ruim para você, ele não seria Deus, certo? A segunda coisa que eu queria falar hoje, né, é que Deus, ele está com você, tá certo? Às vezes você pode se sentir só, mas se você acreditar, Deus está com você e ele vai colocar pessoas do seu lado, tá entendendo? Para poder mostrar isso, certo? A terceira coisa, né, que eu queria lhe falar, que talvez não seja uma resposta, mas que talvez ele tenha colocado isso na sua vida, né, esse acometimento, para você ser exemplo mesmo, né, para você carregar essa força de vontade, esse desejo para outras pessoas, tá entendendo? Então, talvez a gente
hoje tem essa questão, né, de sair hoje daqui com isso, né? E não se perguntar por que Deus fez isso comigo, né? Por que essas coisas acontecem comigo, tá certo? Mas perguntar, mas na verdade começar a repensar, ressignificar certas coisas, né? E dar e colocar um novo significado nisso, de que na verdade para que é que Deus está fazendo isso comigo, né? A avó da minha noiva, né? Ela perdeu o esposo muito cedo, né? E aí tem uma frase que ela fala assim: perdi ele sim, né? Perdi, eu não sei a frase ao certo, mas ele fala assim: perdi ele sim, mas perdi ele, se eu não tivesse perdido ele, talvez hoje eu não teria tido lembranças dele de um bom marido, né? Eu perdi ele e ele só me deixou lembranças boas, né? Porque às vezes quando a gente também perde um familiar, né, principalmente nesse período de pandemia, né, a gente às vezes quer muito se questionar isso, né? E essa frase dela, né, que é uma senhorinha já de mais de 90 anos, né, ela fala assim: eu perdi ele cedo, mas me deixou só lembranças boas. Podia ser que talvez as coisas tivessem sido diferentes, continuado. Então, só Deus sabe o motivo, né, de certas coisas. Mas no momento em que a gente troca a pergunta, né, e sai do porquê que isso está acontecendo comigo, do para quê, né, talvez a gente consiga encontrar um sentido melhor nas coisas, entendeu? E é isso, né? E eu digo isso por viver isso, sabe, gente? Os meus momentos de dores e sofrimento, em que eu achei que as coisas não faziam sentido, né? Quando as coisas passaram, né, e foram se resolvendo, né, e um tempo depois eu consegui ver sentido, né, nas coisas que aconteceram, sabe? E aí, hoje, eu quero deixar essa frase, né? Se alguém chegou para dizer para você que quando uma coisa ruim aconteceu para você, e a pessoa dizer assim: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Balance o dedinho assim, ó, e diga para ele que Deus escreve certos por linhas extremamente retas. O problema é que eu tenho que terminar de ler o livro, tá certo? Então, era isso, né? Eu queria falar hoje para vocês, tá certo? Eu quero programar mais ou menos alguma coisa, né? Uma vez por mês, que não seja só coisa técnica, né? Falando de reumato, eu acho que a gente precisa ter essas conversas de vez em quando, tá? Então hoje foi isso. Eu acho que vai ser mais ou menos na última semana do mês. Eu vou estar falando sobre esses temas mais necessários, né? Que não sejam só coisas técnicas, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês. Se cuidem aí, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Tchau, tchau.